O tema do nosso encontro, Brasil 2020, entre as crises epidêmica e política. E a gente podia até colocar também econômica, por que não? Sem mais delongas, então, eu passo a fala para o professor Wellington, considerando em torno de 30 minutos de fala, com uma tolerância de 5 minutos para cada palestrante. Então, quero agradecer a todo mundo que está aqui. Enfim, a gente teve um prejuízo de tempo e um estresse com esse pessoal que tem torrado a paciência da gente com essas brincadeiras aí de mau gosto, mas vamos fazer porque essa também é uma forma nossa de resistir. Bom, seguinte, hoje a atividade é com 2 professores do curso, eu e o professor Zaú. Estão fazendo aqui uma dobradinha entre ciência política e sociologia, certo? Aliás, é uma dobradinha meio rara de se acontecer. No geral, a dobradinha é sempre com antropologia, mas hoje é sociologia e ciência política. Pelo menos eu falo na minha experiência, né? É muito bacana porque, assim, a gente está vivendo no Brasil, né, uma denominada crise, e acho que eu não vou ter tempo de explicar isso aqui, mas o próprio termo crise, ele tem um objetivo político, ideológico, mas, enfim, a gente vive no Brasil, né, algo que realmente abala as estruturas e que está interpenetrado em diferentes campos, né, seja no campo sanitário, seja no campo econômico, seja no campo político, e é interessante que essas crises se interpenetram, né, se é que a gente pode chamar de crise, elas se interpenetram, uma conversa com a outra, uma alimenta a outra, e uma gera, de certa forma, respostas em relação a outra. Então, eu vou, nesses 30 minutos que eu tenho, apresentar para vocês aqui um pouco dos resultados das minhas pesquisas que eu estou fazendo, né? Nesse tempo de Covid, uma forma de qualificar a minha presença em casa foi tentar produzir a partir do Covid. As pesquisas em ciências humanas, no geral, a gente não está apresentando dados robustos, porque basicamente tem 3 meses aí que começou o primeiro caso de coronavírus no Brasil, né? Aliás, de Covid-19, que é do dia 26 de março. Então, é muito pouco tempo para a gente ter um material sólido para fazer uma análise, digamos assim, robusta do processo. O que a gente tem, basicamente, são reflexões, que não só eu, mas uma série de outros colegas estão fazendo. Inclusive, indico 2 páginas muito interessantes. Uma da Unbox, chamada Cientistas Sociais do Coronavírus, são artigos curtos, né? onde vários colegas fazem reflexões a partir das suas áreas de estudo sobre a questão do coronavírus. A professora Mariane, por exemplo, nosso colegiado, escreveu um relacionando a questão do coronavírus à questão de gênero. Outro que é bem bacana é também a revista Dilemas, que é uma revista de sociologia da UFRJ. Ela também tem publicado um dossiê, na verdade uma seção de reflexões da pandemia. Lá eu publiquei um artigo com uma amiga minha da Universidade Federal do Espírito Santo, que é a Manuela Blanc, certo? Eu e a Manuela Blanc, a gente fez um artigo pensando no processo de espraiamento do vírus em 4 estados, que seriam Maranhão, Tocantins, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Né? A Manuela é carioca e mora no Espírito Santo, certo? Eu sou carioca, eu moro no Maranhão e vivo nessa fronteira entre Tocantins e Maranhão. Então, a gente resolveu escrever sobre estados onde a gente tinha algum tipo de experiência de trabalho, ok? Então, assim, os 2 estudos que eu venho fazendo, o primeiro dele é sobre o espraiamento do vírus, ou seja, o caminho que o vírus faz para chegar nas cidades e a proliferação dele dentro das cidades. Esse ainda estou começando, por enquanto eu estou só lendo sobre o assunto. Outra parte também que eu tenho discutido é as disputas da moralidade em torno do vírus, que eu não sei se vai dar tempo de falar aqui de forma apropriada, mas eu pelo menos quero dar uma pincelada. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, né? Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, a sociologia, né, eu lembro muito do Bourdieu falando que a sociologia é um esporte de combate, no sentido de que a sociologia é um instrumento que nos permite perceber as amarras da sociedade, né, o que, de certa forma, ela coloca como natural, e a gente passa a questionar esse processo. A sociologia nos permite isso, né, derrubar as falácias. Uma das falácias que existe nesse processo é de uma relação, digamos assim, oposta
entre vírus e economia, no sentido de que, por exemplo, o vírus vem, dá um golpe na economia, o que não é mentira, certo? E aí todo o sistema econômico é prejudicado com o vírus, no sentido de que há uma oposição, ou você resolve cuidar do vírus, ou você resolve cuidar da economia, certo? O que as pesquisas que a gente fez apontaram é o seguinte: na verdade, existe uma relação muito íntima entre o vírus e o sistema capitalista, que eu vou mostrar mais à frente, certo? Pelo menos a estruturação do sistema capitalista no Brasil. Outra crença também que, a partir dessa pesquisa que a gente derrubou, é o seguinte: o contágio por pessoas, e isso é óbvio, né? Isso é um dado científico, ele acontece via a proximidade. Porém, o que a gente reparou na nossa pesquisa é que a rota entre cidades não necessariamente obedece à mesma lógica, né? Então, não significa que uma cidade vizinha de uma cidade que tem um vírus vai imediatamente, no processo inicial, passar por isso. Significa que existe uma rota, né? Um fluxo, e esse sim é o determinante na hora de pensar o processo de difusão inicial do vírus, ok? Então, eu vou apresentar para vocês alguns dados aqui, para vocês entenderem. O artigo que eu publiquei, junto com a Manuela, ele analisa dados do dia 14 de abril. A gente conseguiu publicar no final de abril. Quem quiser, depois da minha fala, eu posso deixar o link aqui, certo? Então, a gente analisou os dados dos dias 10 e 14 de abril sobre o espalhamento do coronavírus nesses estados. Eu vou apresentar aqui, porque não tem tempo de apresentar tudo, o que a gente reparou em Maranhão e Tocantins. Lembrando o seguinte: a gente está trabalhando com um conceito de um geógrafo alemão chamado Kristaller, que ele parte de um conceito chamado cidades centrais, certo? O que seriam cidades centrais? São aquelas cidades que se configuram como centros políticos, econômicos, culturais dentro de uma região, certo? São aquelas cidades que oferecem bens, serviços e funções que não estão disponíveis em qualquer cidade, onde existe uma facilidade para se chegar nelas em relação às cidades no entorno, né? E onde o comércio ele se organiza não só para atender a população da cidade, mas toda uma população que está ao seu redor. E podemos dizer, isso ele não diz, mas um mercado de trabalho também que é alimentado pelas cidades que orbitam em torno dela. Dentro desse conceito de cidades intermediárias, cidades centrais, aliás, eu e a Manuela pensamos um conceito adicional, que é o de cidades de centralidade intermediária. Por quê? Porque se a gente for comparar as dimensões do Brasil com a Alemanha, e a pesquisa do Kristaller, se eu não me engano, é da década de 50, algo do tipo, a gente tem contextos bem diferenciados. Então, a gente reconhece, a partir da nossa pesquisa, cidades que a gente chama de cidades centrais, né? E essas cidades de centralidade intermediária que também vão ter um papel muito importante nesse processo de propagação do vírus, certo? Então, continuando aqui. Vou falar um pouco sobre o estado do Tocantins e eu vou apresentar aqui um PowerPoint. Então, vamos lá. Se a gente for ver, esses aqui são os dados do dia 14 de abril, que foi o dado que a gente utilizou no artigo, certo? Se a gente for ver aqui, a gente percebe, vejam bem, Palmas, no dia 14 de abril tinha 17 casos, Araguaína 6, cidades como Gurupi, Paraíso, Tocantinópolis, Dianópolis e Cariri do Tocantins 1. Hoje, é claro, está em muito mais cidades. Por exemplo, o Tocantins tem uma média de 140 cidades. Hoje você tem a presença de casos confirmados em pelo menos 100 cidades, certo? Então, a grande maioria do estado já tem a presença, de alguma forma, de casos confirmados do coronavírus. Porém, existe um crescimento, né? No início, poucas cidades apresentaram essa característica da presença de casos confirmados. E entre elas estavam as 3 cidades que possuem uma condição de cidade central no estado do Tocantins, que é a capital Palmas, certo? A cidade de Araguaína e a cidade de Gurupi, ok? Naquele dia, Gurupi e Araguaína apresentavam pouquíssimos casos, assim como Palmas, ok? Sendo que hoje a gente tem aí um quadro bem diferente. Por exemplo, na cidade de Palmas a gente tem 908 casos, a cidade de Araguaína é quase o triplo do caso de Palmas, e se eu não me engano tem em média metade da população da capital. Então esse dado é muito interessante, o triplo de casos confirmados, né, somado com a condição de ter a metade da população. Então, percentualmente, né, a nível de proporcionalidade, isso é
muito maior do que se imagina. Depois, Gurupi, 142. Gurupi, Araguaína e Palmas, segundo alguns estudos ao qual recorri, são chamados de o corredor do progresso do estado do Tocantins, ou seja, cidades que centralizam os processos econômicos no estado, certo? E aí você tem outras cidades, por exemplo, que a gente define como centralidade intermediária. Por exemplo, Tocantinópolis tem bem mais casos do que Gurupi, certo? Hoje. Mas durante muito tempo ficou atrás. Durante algum tempo ficou atrás. 187 casos. Tocantinópolis é o que a gente está definindo de um município de centralidade intermediária. Por quê? Araguaína é certamente, no norte do Tocantins, o município central. Porém, Tocantinópolis tem uma série de equipamentos e bens que atendem às cidades menores que estão mais distantes de Araguaína. Então, existe um processo no sentido assim, algumas cidades se comunicam com Tocantinópolis, por exemplo, Tocantinópolis tem uma série de bens jurídicos, de equipamentos jurídicos, hospitais, tem mais equipamentos de lazer do que uma série de outras cidades e assim por diante. Então, Tocantinópolis tem essa centralidade intermediária. Centralidade é Araguaína, Tocantinópolis é a centralidade intermediária. Então, faz muito sentido. Por quê? O que a gente está falando é que existe um fluxo entre essas cidades, certo? Marcado pela economia, pelos serviços, e é a partir daí que o vírus vai se difundindo. Vamos dar uma olhada no mapa do estado do Tocantins, em 14 de abril. Olha que interessante. Os pontos de presença do vírus são bem difusos, né? Você tem, no norte do Tocantins, em Tocantinópolis e Araguaína, certo? Você tem aqui Paraíso do Tocantins e Palmas, Gurupi e Cariri e Dianópolis. Não sei se vocês conseguem perceber, mas dá para formar um corredor, né, nesse processo inicial aqui do vírus. O primeiro caso em Palmas, né, ele foi o primeiro caso do estado, é do dia 18 de março, se não me engano. Então tem um corredor aqui. A passagem por esses espaços, as relações econômicas entre essas cidades é que configuram o processo de difusão do vírus, e não a proximidade. Vejam bem, a região metropolitana de Palmas, certo? Do qual Paraíso faz parte, Paraíso é a única cidade, no processo inicial, que tem um caso confirmado, certo? E aí a gente foi buscar literatura sobre isso e fala, por exemplo, das relações econômicas que que Palmas tem com Paraíso, que lhe serve como uma espécie de cidade anexa, no sentido de que serve trabalhadores, entre outras coisas mais, certo? A mesma coisa acontece com Cariri e Gurupi. Não é só uma proximidade, mas uma relação, de certo modo, de fluxo entre esses municípios, beleza? Então, você tem isso caracterizado no estado do Tocantins. E é um bom exemplo para a gente pensar. O legal é que a gente comparou Tocantins, por exemplo, com Maranhão, né? Espírito Santo e Rio de Janeiro. Eram 4 estados que cada um estava numa fase. O Rio, naquela época e ainda hoje, numa fase muito mais avançada. Certo? Quero mostrar para vocês, só para completar, o mapa do Tocantins hoje. Esse mapa aí foi tirado do boletim do estado divulgado hoje pela manhã. Não sei se vocês percebem, mas ainda assim, vejam, o vermelho mais forte, né, que significa acima de 100 casos, está ainda formando um corredor, ok? Certo? Os geógrafos certamente saberiam definir isso melhor do que eu, mas o que eu estou pensando é exatamente como se dão esses fluxos econômicos numa perspectiva sociológica. Bom, vamos agora para os municípios do Maranhão, certo? Esses são os dados em 10 de abril e os dados em 10 de junho. O crescimento foi enorme no estado de abril para cá. Então, nesses 2 meses, né, a gente teve um crescimento absurdo. Cidades, por exemplo, como Imperatriz, que tinham 5 casos, hoje tem 2.777. No estado do Maranhão, se repete o que a gente observa no estado do Tocantins, ou seja, as cidades que apresentam uma centralidade nas suas regiões são as cidades que têm o início do impacto dos casos confirmados. Por exemplo, você tem São Luís, a capital, mas você tem cidades que se relacionam com São Luís, que também vão apresentar um número elevado de casos. Por exemplo, a cidade de Paço do Lumiar é uma cidade que fica dentro da ilha de São Luís. Não é São Luís, mas fica dentro da ilha. Okay? Então, Paço do Lumiar, por exemplo, tinha 14 casos, quando São Luís tinha 288. O que poderia explicar esse fenômeno? E aí a gente recorre a uma categoria chamada de cidades dormitórias. Não sei se todos vocês conhecem,
mas é uma terminologia que tem certos problemas, porque a cidade pode ser considerada dormitório em uma perspectiva do trabalho, porém não em outras, mas enfim. A ideia de que cidades que têm uma dependência econômica, né, da cidade central. Por exemplo, se a gente pegar no Rio de Janeiro, municípios da Baixada Fluminense, onde a maioria das pessoas vão trabalhar no Rio e voltam para casa, certo? Municípios de outras regiões também que fazem isso. Então, Paço do Lumiar é um município, segundo os maranhenses me falam, né? E segundo dados apresentam também, que tem uma relação muito profunda com a capital, porque basicamente funciona como uma extensão da cidade de São Luís, onde moram, por exemplo, muitos dos trabalhadores pobres que frequentam a cidade por seus empregos e, mais do que isso, não só a questão do trabalho, mas equipamentos de lazer, estudos e assim por diante, ok? São Luís é interessante pensar por que o crescimento... O primeiro caso em Maranhão é de 20 de março, né? E o primeiro caso em Tocantins é 18. Mas o crescimento no Maranhão se deu muito mais rápido do que no Tocantins. A gente poderia jogar isso para uma questão de população também, mas é interessante pensar o seguinte, os fluxos do capitalismo são mais intensos em São Luís do que em Palmas, ok? Como assim, Wellington? Veja bem, você tem 3 vias de ingresso, de entrada na cidade de São Luís. Você pode entrar pelas estradas, você pode entrar pelo aeroporto ou você pode entrar pelo mar, ok? E o Porto de Itaqui, que é o porto em São Luís, e é um dos principais do Brasil, ele não só traz coisas para o estado do Maranhão, mas praticamente quase todos os estados do Norte, Nordeste e alguns do Centro-Oeste têm as suas mercadorias passando por esse porto. Então, é um processo de ingresso no estado de muito fluxo que se comunica com a região toda. Então, faz muito sentido, né, que São Luís tenha o maior número de casos, porque, no fim das contas, existe uma maior aderência econômica nesse espaço. Okay? Vamos lá, continuando. Então, você tem outras cidades. É interessante pensar o seguinte, no Maranhão, a gente teve um projeto, na década de 70, realizado pelo governador na época, Pedro Neiva de Santana, que ele quis desenvolver algumas cidades do estado. Essas cidades eram exatamente Imperatriz, Açailândia, Santa Inês, Caxias, Pinheiro, Bacabal e Balsas. Aliás, Açailândia não, perdão. Açailândia entrou para a rota de cidades centrais do Maranhão depois que começou a trabalhar com a indústria do ferro. Então, se tornou um polo, por ser um polo econômico, um polo de demais centralidades. Então, você tem essas cidades aí que se colocaram. Caxias, Pinheiro, Bacabal e Balsas não aparecem nessa estatística aí. Não tinham casos confirmados. Hoje, todas elas passam de 400 casos. Bacabal, por exemplo, tem mais de 1.000 casos, certo? Imperatriz, depois da capital, é a cidade que apresenta o maior número de casos, né? E a terceira é a Açailândia. Imperatriz, vale dizer que ela não é só uma cidade central, mas ela é uma espécie de cidade, super cidade central. Por quê? Porque funciona como uma espécie de capital regional. Existe um conceito, se não me engano, é de geógrafos também, de capital regional, que algumas cidades no Brasil ocupam essa posição, entre elas Imperatriz. Vale dizer que Imperatriz é uma cidade central não só para a região sul do Maranhão, mas para diversas cidades, por exemplo, do Pará e do Tocantins, que ficam próximos, certo? Então, para quem mora em várias cidades do Bico do Papagaio, por exemplo, tem cidades do Bico que estão a 10, 15 quilômetros de Imperatriz. Então, é muito mais fácil a pessoa resolver um problema em Imperatriz do que em Araguaína, e ao cinema Imperatriz do que em Araguaína, e assim vai. Okay? Esse é o mapa do Maranhão, dia 14 de abril. Então, não sei se vocês conseguem perceber, mas a mesma coisa acontece. Os casos não configuram uma relação de proximidade. Eles figuram uma relação da importância que as cidades têm no estado, a maioria. É interessante em alguns casos, por exemplo, Timon e Caxias, né? Caxias, apesar de ser uma cidade central, ela tem uma relação muito intensa com Teresina, que é depois de Timon. E é interessante porque, por mais que Caxias seja maior e com uma economia mais envolvida, Timon apresenta muito mais casos do que Caxias. E aí, busquei alguns textos que analisavam a relação e achei interessante que algumas políticas públicas de Teresina muitas vezes se estendem para Timon. Ou seja, trata o Timon como se fosse uma espécie de um bairro
de Teresina, certo? E a mesma história. Timon, de certa forma, funciona como uma espécie de cidade dormitório da cidade de Teresina. Então, você tem aqui, como vocês podem perceber, fluxos a partir de cidades centrais. Um no sul do Maranhão, um na região próxima de Teresina e uma em torno da região metropolitana de São Luís. Ok? Então, esse é o mapa do Maranhão hoje. O estado do Maranhão, o mapa está ruim de qualidade porque eu copiei o arquivo em PDF do boletim, na hora de estender ficou ruim. Então, não sei se vocês conseguem observar, mas talvez umas 4 cidades hoje no estado do Maranhão não apresentem casos confirmados de Covid-19. Beleza? Então, continuando a minha análise, eu quero apresentar agora para vocês outros dados que eu não tenho eles em... Só um minuto que eu estou aceitando as pessoas aqui. Então, tem alguns dados que eu não tenho eles aqui elaborados em arquivo, porém, eu vou citar para vocês, que é o seguinte. A Universidade Federal de Pelotas, junto com o IBOP, ou seja, o IBOP como instituição responsável pela coleta dos dados, fez uma pesquisa em vários municípios brasileiros. Essa pesquisa atingiu 90 municípios brasileiros. E foi muito interessante porque ela, de certa forma, apresentou para a gente alguns dados referentes à proliferação dos vírus na cidade. Então, o artigo meu com a minha colega Manuela foi para pensar como que o vírus chega, qual é a rota que ele faz para chegar. Agora, a gente tem que entender, e isso não é uma pesquisa que eu estou fazendo, estou pegando pesquisas emprestadas, o que acontece que o vírus cresce em determinadas cidades e outras não. Qual o processo de disseminação do vírus quando ele chegou naquele local. É muito interessante pensar o seguinte, essa pesquisa feita pela Universidade de Pelotas, não é? Pela Federal de Pelotas, fez uma pesquisa sobre a presença de anticorpos do Covid. A ideia não era pesquisar quem tinha a doença, mas quem tinha os anticorpos. Então, isso inclui o pessoal que está sintomático, o pessoal que já está curado, e assim por diante. Ok? A pesquisa buscou fazer uma amostra nacional a partir dos testes rápidos, que os testes rápidos, apesar de serem suspeitos para indicar um caso de presença da doença, parece que ele é muito eficiente para detectar anticorpos, certo? E essa pesquisa vai ser repetida outras 2 vezes. Então, foi realizado em 90 cidades do Brasil, cidades grandes e pequenas, com aproximadamente 25 mil pessoas. Então, a pesquisa concluiu, a partir da amostra, que o número da população com anticorpos no Brasil é 7 vezes maior. Ou seja, a gente tem 7 vezes a mais, além dos números divulgados pela pesquisa, certo? Dos casos confirmados, perdão. Então, segundo essa pesquisa, hoje no Brasil, em média, 1,4% da população ou já teve o vírus, né? Seja ele assintomático ou não. Estaríamos muito longe do que o presidente pretende, que é a tal da imunidade de rebanho, certo? Que, segundo alguns cientistas, só poderia ser pensada a partir de mais ou menos uns 30% da população imunizada, certo? Só que é interessante pensar que esse 1,4 ele vai apresentar muitas variações. Por exemplo, a região norte ela é responsável por subir esse número para cima, porque ela é onde se apresenta o maior grau de amostras positivas. Olha que interessante. Poucas cidades, só 15 cidades das que foram pesquisadas, passam do 1,4. Entre essas cidades, a gente tem Fortaleza, que ficou famosa pelo número de casos, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, que estão na ponta. Por exemplo, São Paulo são 3% da população e não 1,4%. Agora, quando você joga isso para as capitais do norte, os números crescem muito. Por exemplo, Manaus, 12,7%, Belém, 15,5%, certo? Macapá, 10%, ok? Então, os números crescem assustadoramente quando chega nessas capitais. E mais, em algumas cidades do interior, esses números sobem muito mais. A cidade de Breves, da Ilha do Marajó, por exemplo, chega a atingir 25% da população. Ou seja, 1/4 da população de Breves, né, já teve contato com o vírus de alguma maneira. Okay? Isso também tem um recorte racial que muda. Se a média do Brasil é 1,4, quando a gente chega nos brancos, ela desce para 0,6, ou seja, menos da metade. Quando é para os negros, ela sobe para 2,1.
E quando é para os indígenas, ela sobe para um número assustador de 3,7, ou seja, praticamente 3 vezes mais do que a média nacional, certo? Então, é muito interessante que essas 11 cidades do norte que apresentam os maiores casos de presença do vírus, né, de anticorpos, essas 11 cidades são ligadas por um rio, certo? Por rios, aliás, o rio Amazonas. Então, é um processo também que inclui a navegação, ou seja, outra forma também de difusão de bens e capitais. Mas o que eu quero dizer para além disso é o seguinte: como que o vírus ele está marcado pela desigualdade presente no Brasil? A região norte, ela é a região hoje que teria o maior vácuo de políticas públicas no Brasil, certo? Eu não falo de ausência do Estado, quem é meu aluno aí em estudos urbanos sabe que eu não gosto desse termo, porque o Estado, na minha leitura, ele não fica ausente. O Estado ele tem uma presença pensada, ou seja, para determinados espaços, para determinadas populações, existem algumas políticas pensadas que as pessoas leem como ausência, porque a ausência é muito simples. Só você pensar que o dia que o Estado estiver presente, vai se resolver tudo. Mas, enquanto o Estado olhar para determinadas localidades e pessoas de uma forma preconceituosa, errônea, não é? Ou pragmática, não tem como a gente pensar que a presença do Estado pode ser positiva. Então, a ideia é essa: o Estado está presente, mas de uma forma que exista um controle sobre os pobres, suas ações, e assim por diante. Resumindo bem, né, porque essa discussão é muito mais ampla. Então, o norte do Brasil é o lugar onde o Estado se faz uma presença, digamos, menos intensa, né, e mais segregadora. Então, em cidade do norte, por exemplo, você tem locais que, para ir para uma cidade central, ou seja, que tem um hospital e etc., você muitas vezes leva 2 dias de barco, certo? Os processos de desigualdade, por exemplo, o acesso à água encanada para lavar a mão, a dinheiro para comprar álcool gel, são muito mais carentes nesses espaços, muito mais carentes. A gente não precisa nem ir para essas cidades para pensar nisso, mas, por exemplo, em abril ainda, eu fui olhar dados do Rio de Janeiro, né? Me parece assim que, enquanto a média de morte dentro de bairros nobres do Rio de Janeiro, ou bairros de classe média, batia na média de 5%, a média de mortes nos bairros pobres, nas favelas, chegava na casa dos 30%, 40%. Então, a gente percebe que quanto mais uma região, né, ou um bairro, ou um local está marcado pela desigualdade, mais ele é vítima do processo de contaminação. Então, no fim das contas, o que a gente vê aí é o seguinte: a desigualdade gerada pelo capitalismo, ela compromete as vidas que estão ali. E os fluxos realizados pelo capital foram que permitiram, de certa forma, a disseminação do vírus. Então, essa relação oposta entre capitalismo e vírus, ela é puro discurso e pura bravata, porque, no fim das contas, é o próprio sistema que ajudou na sua difusão. Tá? Bom, eu acho que eu passei do meu tempo, eu deixo as minhas considerações aqui e agradeço aí a paciência de vocês. Está bem em cima, professor. Uns 30 minutos. Agora eu passo logo, sem delongas, para o professor Esaú Rômulo. É com você, professor. Boa noite, todos e todas. Queria dizer que é uma satisfação pessoal reencontrá-los, ainda que de maneira virtual, para algo muito, cada vez mais raro, né? Que é pessoas interessadas em entender esse país. Eu acho que a grande maior parte da população já desistiu da ideia de entender o que acontece com o Brasil em 2020. Então, assim, acho que esse esforço que a gente faz dentro da academia de continuar, de perseverar fazendo pesquisa, a exemplo do que o meu colega Wellington acabou de apresentar, é um esforço extremamente louvável e para aqueles de nós que ainda não perderam o brilho no olho, é algo que eu já de antemão parabenizo a todos. Eu queria, antes de entrar precisamente no assunto que eu havia combinado com o Wellington de falar,
tecer só algumas considerações que me chamaram bastante atenção nessa apresentação dele. Acho que é um material que tem bastante potencial, é algo de fato que é extremamente necessário que a gente faça essas correlações entre sistema econômico, entre urbanização, entre infraestrutura das cidades e o que a gente está chamando de ritmo de contágio do vírus, né? Isso ajuda a explicar, mas no meu entendimento tem aí uma variável que eu não identifiquei na análise do Wellington e que eu faço logo a sugestão aqui para que eu acho que vai agregar bastante. Do que eu estou falando? Deixa eu ver se eu acerto aqui, como é que é esse negócio de apresentar a tela. Uma variável que eu acho que a gente não pode deixar de mão do horizonte é a capacidade de testagem dos estados, né? Então, quando você olha o ranking dos estados no que diz respeito a testes realizados, acumulados, eu tenho aí os 26 estados mais o Distrito Federal, eu tenho aí, então, quando que os estados atualizaram pela última vez. Então, você olha, Distrito Federal atualizou ontem, que fez 183 mil, é o estado que é a unidade da federação que mais testa, seguido pelo Ceará, 170 mil, e Maranhão, 98 mil testes. Para contar com essa comparação que o Wellington fez entre Maranhão e Tocantins, o Tocantins informa ontem, no dia 10, que realizou 6.257 testes. E eu estou dizendo isso por quê? Porque é uma correlação direta. Quanto mais eu testo, mais eu vou encontrar. Então, por exemplo, estados como Minas Gerais, o que explica terem poucos casos de coronavírus? Eu faço parte de um grupo de cientistas políticos que está escrevendo alguns materiais a respeito dos impactos do federalismo brasileiro com toda essa configuração, e os colegas de Minas falam exatamente isso, de que assim, olha, Minas Gerais não tem casos de coronavírus, tem casos de pessoas que estão adoecendo por síndrome respiratória aguda grave, estão com muita tosse, estão idosos, estão com falta de ar e vão a óbito. Mas isso não é coronavírus. E não é por quê? Porque eu não testo. Então, é uma correlação direta. Quanto maior a capacidade de testagem dos estados e dos municípios, isso é um aspecto importante que eu já queria abrir a minha fala com ele, de que alguns municípios com poder de organização maior do que outros fizeram suas compras de testes, independente de repasses do Ministério da Saúde, independente de repasses de governos estaduais. Então, esses municípios que testaram mais vão ter mais casos. A questão que a gente tem, e quem está, infelizmente, acompanhando o noticiário diário desse país, a questão que nós temos hoje é uma guerra em relação a dados, é uma guerra em relação a um drama, né, que quem trabalha com saúde pública, quem pesquisa saúde pública, ou quem faz pesquisa de uma forma geral, com relação à subnotificação. Se eu não sei quantos casos realmente existem, se eu não sei quantas pessoas efetivamente morreram, como que eu vou tecer análises que tenham algum fôlego explicativo, né? E eu falo isso para dizer o seguinte, que o cenário que o Brasil enfrenta hoje, e é o que eu tenho pesquisado, e eu tenho escrito com os outros colegas, depois eu posso ver com o Elton como é que a gente disponibiliza o texto que nós escrevemos para o especial do Nexo Jornal, que traz aí cientistas políticos de todos os estados fazendo as suas análises, né? E a questão principal que salta aos olhos é essa incapacidade de articulação do principal fomentador, do principal propulsor de políticas públicas no
no país, que é a União, né? No caso da pandemia, da crise sanitária, é o Ministério da Saúde, e como que isso não se reflete numa ação articulada. A gente tem acompanhado isso, né? De como que o Brasil tem sido protagonista em como não responder adequadamente a uma crise sanitária. Então, isso se reflete no quê? Isso se reflete na perda de capilaridade no Ministério da Saúde. Então, a partir do momento em que eu tenho um ordenador de políticas públicas incapaz de ter respaldo junto a estados e municípios, eu vou ter essa configuração que cada estado vai adotando critérios próprios. E aí, quando eu distribuo para os municípios, isso fica ainda mais evidente. Então, olhando para o aspecto da resposta que o Brasil deu como um todo para a questão, por exemplo, se a gente pegar só o isolamento social, foi uma batalha perdida. E é muito duro, é muito difícil dizer que foi uma batalha perdida. Porque nas grandes cidades, nas capitais, onde se aderiu, por exemplo, o lockdown, né, que é esse isolamento total, essa taxa passou muito longe do que realmente significa um lockdown. Então, ela chegou, por exemplo, no máximo a 50%, 52%. Para você chamar efetivamente de lockdown, você tem que aí ter um isolamento de 60% da população em diante. Então, o que isso significa, do ponto de vista de uma análise? De que nós estamos saindo de casa no pior momento, e nós estamos saindo de casa quando, na realidade, grande parte de nós nunca sequer ficou em casa. Isso por quê? Porque há uma divergência muito séria e muito grave no que diz respeito a como que nós respondemos a isso, né? Essa falta de coordenação, ela se observa quando a gente não consegue chegar a um consenso no que diz respeito a o que deve ser feito. Então, a partir do momento, e quando a gente entende dentro da ciência política que não há lugar vazio, né? Não há lugar vazio para exercer o poder, não há lugar vazio para formulação de políticas públicas, a gente tem aí um cenário em que em que os estados vão dando respostas múltiplas, e essa dificuldade na articulação de uma resposta conjunta é o que tem sacrificado, em grande parte, as vidas dos brasileiros e das brasileiras. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, de como que nós temos enfrentado uma questão muito específica no que diz respeito à batalha do isolamento social, né? O isolamento social que ele enfrenta dentro da sua própria conceituação uma série de desigualdades, uma série de desigualdades que tocam, inclusive, no aspecto que o Wellington estava levantando para a gente, né? Quando a gente olha para as cidades brasileiras, quando a gente olha para o déficit habitacional, a pauta do isolamento social, ela cai por terra, né? Quando eu não consigo criar um distanciamento, quando o imóvel em que eu habito, quando muito mal alugado, ele tem ali um cômodo, né? É quase impossível criar um distanciamento entre essas pessoas. E quando ele tem 2 cômodos, ele tem um banheiro. Então, de que desigualdade que nós estamos falando? Então, nós temos colocado nos textos que eu espero que a gente consiga disponibilizar para os participantes dessa reunião muito em breve, de que a crise sanitária, ela tem revelado, ela tem colocado uma lupa nos principais problemas do país.
Então, se a gente, por exemplo, dentro da universidade, já está enfrentando os nossos desafios, né, com relação a conteúdo presencial ou virtual, ou qualificação profissional, ou de que forma que a formação dos nossos alunos fica ou não comprometida, ou em que momento que a nossa grade curricular ela consegue contemplar desafios do século XXI, a gente tem em outras áreas também isso, né? A citar a saúde, essa questão de que, assim, eu testo que população? Quais são as populações prioritárias? E eu tô dando esses exemplos para explicar uma coisa muito simples, de que políticas públicas precisam ser coordenadas, políticas públicas precisam ser formuladas, precisam ser implementadas e avaliadas. Essa regra básica, ela parece não funcionar num país que sequer identifica o problema como algo sério. Isso é uma catástrofe do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista humano, mas também do ponto de vista político. Esse é o segundo aspecto que eu queria trazer aqui, de como que a crise também revela as fragilidades dentro da própria articulação interna do governo. Então, você vê hoje que nós estamos no dia 11 de junho e o governo anuncia a recriação de ministérios. E ele anuncia essa. A gente poderia analisar isso da seguinte forma: que fator ou que elemento empírico, que elemento observável o governo levou em consideração para dizer assim, é importante que retomemos a criação ou que recriemos o Ministério das Comunicações? Qual foi o elemento ali principal? O elemento principal é algo que eu tenho dito desde o começo desse governo, que é o fim de uma metodologia de articulação que não se sustentou e que nunca se sustentou e que dificilmente se sustentará com as regras políticas que nós temos hoje. A gente precisa entender esse processo, e aí isso é um recado direto para os eventuais hackers aí, anticorrupção, antipolítica, que possam estar nos ouvindo hoje ou em qualquer outro tempo futuro, de que com as regras que nós temos, com a engrenagem política que nós temos, a gente não consegue fugir disso. E fugir disso o quê, Exaldo? O que você está falando? Eu estou dizendo que nós temos aí a questão de olhar para os apoios, né? Para olhar de como que as forças políticas que compõem o país, elas efetivamente funcionam. E eu estou falando do quê? Eu estou falando de que o bolsonarismo, ele se sustenta a partir de uma lógica do executivo, né? Ele se sustenta a partir de uma lógica em que é possível governar, em que é possível cumprir promessas de campanha, única e exclusivamente com apenas um poder, que é o poder executivo. Esse poder é o capaz, é o que é o motor principal da República. Isso se expressa das várias vezes em que o presidente da República diz que ele é o chefe, de que é ele que manda, de que ele que tem o poder da caneta. Veja bem, o poder da caneta, ele dá ao presidente uma prerrogativa, que é de editar medidas provisórias. Mas um governo não se sustenta com medidas provisórias. Se vocês lembrarem, lá em janeiro de 2019, aquele primeiro mês do governo Bolsonaro começou muito rápido, porque o legislativo estava de férias. Quando o legislativo volta para a cena política em fevereiro, a gente começa a identificar aí todas as dificuldades de articulação, porque o governo descobre que existe uma outra força, né? Que aí adora se falar do Montesquieu, né? De pesos e contrapesos, uma outra força que
freia o executivo. Só que qual é que é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que a gente está nós ainda estamos surfando a onda da criminalização da política, da criminalização dos partidos políticos. Então, isso coloca um tom pejorativo, isso coloca uma carga negativa sobre o legislativo, em que a gente entende, então, que toda articulação é ruim, toda negociação política ela nunca vai trazer um resultado benéfico, porque ela sempre está apoiada no conchavo, ela está sempre apoiada no favor, ela está sempre apoiada em elementos clientelistas ou elementos patrimonialistas. Então, esse governo, então, inicia e diz, não é possível governar com esse legislativo, não vou ceder em nenhum minuto, então estou inaugurando aquilo que chamam de nova política. E essa nova política, ela tentou, por alguns meses, ela tentou ignorar que o legislativo existia. O que acontece? A pandemia do coronavírus explicita a dificuldade de qualquer governo. Esse é um ponto importante. Fala-se muito de que há uma conspiração internacional, uma conspiração global para a derrubada do governo Bolsonaro. Quando, na realidade, o que a gente tem é uma regra simples. Nenhum governo se sustenta sem apoio do legislativo, né? Por isso é que o Sérgio Abranches, lá na década de 80, cunhou o termo presidencialismo de coalizão. Presidencialismo de coalizão nada mais é de que, para o executivo tocar a sua agenda, eu preciso minimamente de uma coalizão. É preciso de uma coalizão mínima. Então, o governo de 45 para cá tiveram uma coalizão mínima de governo. A partir do momento em que essa coalizão não se sustenta, você vai ter que recorrer a mecanismo de recall, né? Que você vai retomar, você vai chamar de volta aquele governante, você vai prestar contas antes do período normal, que seria a eleição. E aí nós temos dois períodos muito trágicos, né? Trágicos do ponto de vista de ruptura democrática, trágicos do ponto de vista de fragilidade da democracia, que são os períodos de impeachment, né? O Collor lá em 92 e da Dilma em 2016. Isso mostra que a qualidade da democracia, que a gente pode medir a partir de inúmeras variáveis, mas que se a gente olhar só para a questão da alternância do poder, ou se a gente olhar apenas para a questão do apoio do legislativo, a gente entende que é uma dificuldade muito grande dos governos se impor, né, de se impor sem uma maioria legislativa. Aí você pode me perguntar, mas o PSL não começou o governo Bolsonaro com a maior bancada? Sim, né? Isso é o mais curioso, porque, em tese, no papel, você tinha aí todas as condições para que o governo Bolsonaro surfasse, né? Que é a expressão que a gente usa, nadasse de braçadas, né? Para que ele nadasse de braçadas eu fui eleito numa onda muito violenta, antipetista, uma onda de extrema direita muito difundida, com um anseio muito grande da população, com uma base no legislativo muito grande e com a promessa de enxugar o Estado. Então, por que isso não funciona? Por que não funcionou até agora? Porque é um projeto político que não acredita no sistema. É um projeto político antissistema. Essa que é a grande contradição e que revela aí o momento que a gente vive. É um projeto político antipolítica. Esse ponto é fundamental, por quê? Porque entra no outro poder constitucional que nós temos, que é o judiciário, que são esses embates mais recentes
que o governo Bolsonaro tem no que diz respeito a os limites, até onde efetivamente o executivo pode ir, olhando para a Constituição, até onde que pode se chegar. Então, essa questão que nós temos desses embates, né, de ser um governo muito bélico, de que briga com o legislativo, briga com o judiciário, briga entre si próprio, ele vai dando o tom de, de uma inércia muito grande. E essa inércia está se vendo cada vez mais explícita com um vírus que ninguém sabe ainda direito como é que ele funciona, como é que ele se propaga, tem-se uma ideia de de qual é o medicamento apropriado, de que tem-se uma ideia de qual é o tratamento mais adequado para ele e de quais são as medidas ali, fora o isolamento social, que efetivamente vão reduzir o seu ritmo de contágio. Então, como é que eu lido, né? Então, essa talvez seja o nosso maior fardo, né? A ser carregado, né? De como é que eu lido com, com um inimigo tão poderoso sem articulação política? Como é que eu lido com um inimigo tão cruel se a articulação política não faz parte daquilo que o governo significa? Então, assim, qual é que é a lição? Já encaminhando aqui para a minha parte final, é de que como todo mundo paga um preço muito alto quando nós escolhemos um governante incapaz ou um governante inepto, né? O preço a se pagar quando o governo não dá as respostas satisfatórias, o preço é pago por todos. Então, a dificuldade que nós temos hoje e que nós ainda teremos, né? Para quem acha aí ou para quem achou que o fundo do poço era o impeachment da Dilma em 2016, e eu dizia, não é o fundo do poço. Para quem acha que o fundo do poço vai ser o coronavírus, eu tenho uma notícia muito ruim também, não vai ser, né? A gente vai ter aí, quando a pandemia acabar, a pior recessão dos últimos 100 anos, e a pior recessão dos últimos 100 anos com um Ministério da Economia que não acredita que o principal papel do Estado seja o de reduzir desigualdades, né? Então, assim, todos os embates que nós já temos aí, que a gente já tinha antes de toda essa pandemia, com esse projeto de desestruturação das universidades públicas, ou com esse projeto contra comunidades tradicionais, só para citar dois exemplos, tudo isso vai ser muito intensificado com um, com um período de recessão econômica ou com um desafio econômico muito grande a ser tomado. Então, a questão que nós temos hoje, que pode ser feita essa avaliação muito breve, né? E qual é o período de fazer avaliação política no Brasil? É eu ir ali tomar um banho, né? A gente fez aqui uma avaliação, tá? Vou aqui passar um café. E aí, quando você volta, Sérgio Moro saiu do governo, eles agora mudaram de lado, demitiu o ministro da Saúde, e aí agora as coisas se reconfiguraram. Então, assim, a análise que pode ser feita no dia de hoje, né, 11 de junho, é principalmente de muita paciência com relação tanto ao legislativo quanto ao judiciário, né? Um impeachment resolve? Olha, a gente teve aí já o exemplo clássico da Dilma, de que a ruptura democrática, ela não ajuda, ela piora. Um governo ruim tem que ser retirado nas urnas, né? Tem algumas definições mínimas de democracia, que a gente chama de definições minimalistas, e uma delas que eu particularmente acho que cabe para essa nossa discussão, de que a gente pode definir democracia como um regime político em que os partidos eles aceitam as derrotas nas urnas,
né? Os partidos aceitam que perderam porque eles entendem que vai haver estabilidade no regime suficiente para eles disputarem lá na frente. E isso não aconteceu no Brasil, né? E o grande problema é isso vai se repetir, porque com o tom autoritário que existe hoje, com tanta desconfiança que se existe hoje com relação às nossas instituições ou com a credibilidade das urnas, vai haver respeito aí ao rito democrático dessas e das outras vezes. Enfim, não quero passar dos 30 minutos, porque eu acho melhor a gente dialogar em torno de perguntas, se eu tiver feito provocações que mereçam algumas perguntas. Acho que é isso. Eu vou fazer umas pequenas considerações, e aí tem aqui, até o momento, 3 perguntas, que aí eu vou também já compartilhar. Acho que a maioria delas vão estar sendo direcionadas para o professor Esaú. A consideração que eu queria fazer em relação à fala dos professores, né? Tanto o professor Esaú quanto o professor Wellington fala sobre essa relação. O professor Wellington, no caso, falou sobre a relação íntima entre o vírus da Covid-19 e o sistema capitalista. O professor Esaú, né, comentou sobre dentro dos desafios aí do século XXI, as desigualdades, há uma série de desigualdades, e aí eu quero compartilhar com vocês um texto da Ordem do Dia, né, um texto escrito a várias mãos, que foi publicado hoje, um texto das professoras Ângela Souza, Laura Satoé Ueno, Yasmin Yanecura. Depois a gente também pode estar disponibilizando o link do texto no vídeo que vai ser disponibilizado no canal do YouTube, né, Sociais de Quinta no YouTube. E o título do texto é Solidariedade Antirracista como Urgência em Tempos de Pandemia. São professoras, né, negras, de um tema, falam justamente, né, em torno da desigualdade, dizendo que a desigualdade ela é racializada e os impactos dessa pandemia evidenciam isso. A gente tem como exemplo uma notícia que foi amplamente divulgada no Brasil, né, da primeira morte por Covid, noticiada no dia 17 de março desse ano. Uma mulher, provavelmente não branca, empregada doméstica, de 62 anos, moradora distante mais de 100 quilômetros da casa onde trabalhava, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. Uma mulher que foi contaminada, né, que se contaminou, uma mulher, na verdade, que teve que continuar trabalhando mesmo depois que os seus patrões, provavelmente brancos, muito provavelmente brancos, precisam ficar em isolamento em função da suspeita de Covid-19. E, né, após uma viagem à Itália, à Europa, enfim. Pensando, então, sobre essa questão, né, o fato, né, de pensar essa solidariedade antirracista como urgência da pandemia, é uma questão importante a gente trazer, né, para a ordem do dia, e esse texto foi muito pertinente eu ter tido acesso a ele, é um texto de hoje, inclusive, né, que vai trazer uma série de provocações, uma série de inquietações, justamente para trazer, né, os grandes índices de desigualdade que atingem, no caso, as populações negras, em suas condições de vida,
nos lugares de maior vulnerabilidade, exposição ao vírus, consequências fatais, né? E aí tem essa relação do vírus com o sistema no qual a gente está inserido, o capitalismo, a lógica, que não é uma lógica de solidariedade, sim, né? Eu diria até mais uma lógica de caridade do que de solidariedade, uma implicação. E aí, a partir dessa trabalhadora doméstica, né, que fazia parte do grupo de risco, uma série de comorbidades, e pensando essa racialização, né, pensando a racialização das desigualdades, as desigualdades racializadas, e nesse contexto de pandemia, os corpos racializados, né? Essa empregada doméstica, ela representa, né, de um certo modo, várias outras empregadas domésticas, em sua maioria mulheres negras, e trabalhadoras que, né, não puderam sair da sua condição, né, não puderam ficar em casa, tiveram que sair para trabalhar. E aí esse caso é um caso que eu gostaria de trazer, porque é um caso que traz uma relevância para a reflexão da nossa live de hoje. E gostaria, né, de deixar esse comentário em si. E aí agora, passando para as perguntas, a Denise, ela pergunta, eu acredito que a pergunta é direcionada para o professor Esaú. Como o Pacto Federativo interfere nas ações de enfrentamento ao coronavírus? Ela faz essa pergunta que está no chat. E também o Bruno Rames pergunta se é possível, né? E se sim, como pensar a ineficácia do isolamento social, não à luz da falta de articulação ou de planejamento da União, mas também à luz da dificuldade de reconhecimento de autoridade do Estado em lugares e por parcelas da sociedade onde a presença do Estado é questionável. Então, né, seriam essas duas perguntas. Aí tem uma terceira que agora o Rafael Oliveira Cruz faz para o professor Wellington. Que metodologias são mais adequadas para levantar dados a partir das redes sociais e da internet? Como produzir análises a partir de sites, canais de YouTube, perfis no Facebook e Instagram e grupos de WhatsApp? Considerando a importância que a virtualidade alcançou durante a pandemia, a sociologia expande o campo de estudos com essa temática? E aí eu passo a palavra para vocês. Queria só dar uma pincelada no que eu estava falando sobre moral, e aí eu acabo, de certa forma, respondendo essa participação aí do Bruno, né, meu querido amigo Bruno Ramos. O seguinte, veja bem, esqueci de falar disso, mas basicamente o que eu estou tentando ver na minha pesquisa é o seguinte: como que as moralidades, existem dois projetos de moralidades em jogo que estão aparecendo nesse cenário. Como a gente sabe, né, há uma polarização política no Brasil muito forte entre direita e esquerda. E alguns começam a perceber que, durante o tempo da pandemia, ela ganhou uma nova tonalidade. Hoje a gente tem o que a gente chama dos cloroquinas e dos quarentenas. Né? Os quarentenas é aquele grupo, por exemplo, que é a favor do isolamento, do distanciamento, não é? Que procura, por exemplo, seguir as recomendações da OMS. E a gente tem os cloroquinas, que são aqueles grupos que rejeitam isso, e que, por exemplo, vem na cloroquina, assim como o presidente, uma forma muito, digamos, eficiente até de cura da doença, certo? Então, a gente tem essas duas disputas morais muito fortes nesse momento. E são dois princípios assim que se baseiam na vida como valor maior, por mais que pareça contraditório para alguns de nós. Por exemplo, quando a gente defende o isolamento social, o argumento moral que a gente está utilizando é que a gente é a favor da preservação da vida, né? Entendeu? A gente é a favor de que mais vidas fiquem vivas e de que a economia não é o centro da vida,
certo? Existem outras coisas em jogo. Porém, do outro lado, eles dizem exatamente assim, digamos assim, a pandemia, ela vai gerar mortes no sentido de que pessoas, a partir do momento que ficam sem dinheiro, ficam sem comer, né? Isso pode gerar muitas outras consequências que, basicamente, se não a morte física, uma espécie de morte social. Okay? O grupo de quarentenas é um grupo, por exemplo, que tem a ciência como valor. Okay? E toma isso como verdade. O outro grupo, por exemplo, não tem a ciência, mas talvez uma opinião. Ou uma ciência baseada em outros critérios, quer dizer, uma ciência que, no fim das contas, não é ciência, porque não respeita métodos, não respeita técnicas e pesquisas. Essa semana, por exemplo, a gente viu que houve uma fala da OMS extremamente distorcida, extremamente reverberada por direitistas, na concepção de que agora não há contaminação por parte dos assintomáticos, e a OMS tem que vir a público explicar que não é bem por aí, e assim por diante. Certo? Então, a gente tem essas moralidades em jogo. Eu pensei nas moralidades a partir do momento que eu olhei para o estado de Tocantins e percebi que algumas cidades estavam tomando como iniciativa de combate ao coronavírus a lei seca. E eu lembrei logo da origem, isso aconteceu, se não me engano, em Palmas, em Araguaína, e eu acho que também rolou em Tocantinópolis isso. Eu não tenho certeza de Tocantinópolis, mas Palmas e Araguaína eu tenho certeza. Então, eu fiquei pensando assim, o que significa a lei seca? Se a gente for pensar a lei seca nos Estados Unidos no início do século passado, por exemplo, né, também aconteceu em Tocantinópolis. Se a gente for pensar a lei seca nos Estados Unidos no início do século passado, há quem diga que toda herança proibicionista que a gente tem hoje em relação às drogas vem dessa cultura da lei seca nos Estados Unidos que proibia, por exemplo, o consumo de bebida alcoólica, né? Tanto que naquele tempo o que crescem são os mafiosos traficantes de bebida alcoólica, certo? Então, a gente tem, nesse momento histórico aí, um proibicionismo que surge, segundo muitos analistas, a partir de uma condição de uma moral protestante, certo? Que quer se impor para a sociedade. Então, a gente tem um modelo aí que mostra para a gente que certas opções, que por mais que pareçam técnicas, estão revelando para a gente um problema moral. E é aí que eu acabei olhando para esse quadro mais amplo, né? Como existem duas moralidades em disputa no Brasil, certo? Dois lados achando que estão certos, muitas vezes lados que estão cegos na sua concepção e que disputam esse espaço aí. Então, no fim das contas, eu acho que em certas moralidades, né, ou, aliás, num tipo de moralidade, na moralidade cloroquina, tudo que a gente fizer a nível de preservação é considerado exagero. E aí eu falo para o Bruno, né? Talvez, nesse caso, as pessoas nem olhem tanto para as orientações dos estados, municípios, mas eles fiquem mais alinhados a essa concepção que o presidente tem, certo? De que o vírus é uma gripezinha. Existe uma opção moral que leva as pessoas a acreditarem nisso, de certa forma. Isso é o que eu tenho pensado, é uma pesquisa que eu quero iniciar. Por enquanto, eu tenho trabalhado com, inclusive, situações que eu encontro muito na internet. Por exemplo, os memes, né? O famosinho meme do caixão. Toda vez, do lado dos quarentenas, toda vez que alguém tem alguma atitude que significa a quebra do isolamento ou do distanciamento, aquele meme do caixão é ativado, uma forma de dizer, você está caminhando para a morte, ou você é um promotor da morte, certo? A gente também tem, não sei se vocês viram, as chamadas páginas Covid, como é que é, vacilão Covid, uma coisa assim. É uma página que tem no Instagram que estão caçando pessoas que quebram o isolamento e o distanciamento social. E essas pessoas são fotografadas e colocadas em público na internet. Tem várias cidades, por exemplo, Imperatriz tem, São Luís tem, ou seja, outra também que mostra uma moral. Quem quebra o isolamento está descumprindo essa situação. Do outro lado, você tem também várias manifestações em redes sociais, brincadeiras dizendo, por exemplo, que os dados são falsos, que a gente acredita em dados falseados. E aí é interessante porque as figuras públicas que defendem o isolamento e o distanciamento se tornam ditadores. Quem não lembra a fala da Damares naquela reunião famosa, né, dos ministros em abril, dizendo que prefeitos e governadores que defendiam o distanciamento estavam promovendo o maior ataque aos direitos humanos da história do Brasil, certo? Então, tem aí uma dimensão moral que, se não é colocada no sentido da crença pessoal, ela é colocada no campo discursivo. Bom, eu queria fazer um comentário também em relação ao que o Exalto falou.
eu realmente considero isso, Luizão. A questão da testagem, ela é um problema que a gente tem, inclusive em todos os estados. O Maranhão é um dos estados realmente que mais testa. Mas, assim, para a minha pesquisa inicial, quando a gente viu o processo de espalhamento do vírus, a gente conseguiu trabalhar com o número de casos confirmados. Por quê? Porque, na verdade, mesmo que tendo uma subnotificação ou não, todos os estados têm subnotificação, mas tendo maior ou menor subnotificação, a gente consegue entender o percurso do vírus. Então, a lógica que se empreende, isso a gente observou também no Rio, no Espírito Santo, é que cidades que quanto mais vias de canais de comunicação ela tem, né, de acesso ela tem, mais essas cidades apresentam o crescimento de casos. Então, acho que isso participa da lógica de São Luís. Então, por isso que eu me arrisquei a dizer que São Luís não tem mais casos só por conta da população, mas porque o fluxo da cidade é mais intenso, não só com o estado do Maranhão, mas inclusive com outras cidades de outros estados, por conta da presença do povo. Rafael, sua questão sobre internet. Eu acho que a gente pode fazer 1000 pesquisas relacionadas a isso. Por exemplo, a gente pode buscar essas manifestações de cloroquinas e quarentenas nas redes sociais. A gente pode pesquisar memes. Para quem quer uma indicação, existe o Alexandre Werneck, do Rio, que é um sociólogo muito interessante, que ele estuda a zoeira como um elemento importante para entender o funcionamento da sociedade. E ele escreveu um artigo exatamente falando das brincadeiras na internet e como, de certa forma, elas representavam o quadro e as posições que as pessoas têm, posições e opiniões sobre o vírus e sobre as posições que o presidente toma, certo? Então, é uma análise ali de memes, de brincadeiras, que é muito interessante para a gente pensar isso. A gente também pode fazer pesquisas em outras óticas, por exemplo, a etnografia, né, que é um método que prevê presença. Eu vi um vídeo de um antropólogo inglês que ele estava exatamente pensando assim: como faremos etnografia em tempos de Covid? Não é preciso repensar a forma etnográfica, de repente, a partir da própria web, pensar o lugar da etnografia? Ele não propõe uma etnografia, como alguns falam, mas de fazer a etnografia mesmo a partir do espaço virtual, né? De tentar pensar as mesmas técnicas que a gente utiliza no campo físico e trazê-las de uma forma reinventada para esse campo virtual, certo? Então, dependendo do que você quer estudar, tem aí o campo virtual como uma grande possibilidade de a gente entender. E, assim, em relação ao Covid, que é o tema do momento, todo o tema do momento transborda dentro das redes sociais. Então, o que não falta para a gente é informação sobre isso. Agradecer a Denise pela pergunta, né? Ela fala assim, como os governos municipais agem, se contribui. Tem uma contribuição direta, Denise, porque quando a gente olha para como que o SUS funciona, né? Como que ele está articulado, ele, assim como várias outras políticas públicas dentro do país, ele é uma política pública concorrente, né? Então, assim, dentro do que a gente chama de linha de cuidado, tem vários níveis. Então, as prefeituras, as secretarias municipais ficam com uma missão muito específica, que é de cuidar da atenção primária, essa atenção básica, que é esse primeiro cuidado, né? Esse monitoramento, esse mapeamento da minha população. Então, o agente comunitário de saúde é ele quem conhece as pessoas do bairro. E qual é que é a diferença que a gente já consegue identificar? É que nos municípios em que essa atenção básica, em que há uma cobertura de atenção básica maior, eu tenho como identificar onde é que estão as pessoas com comorbidade, né? A gente já viu aí que o coronavírus é muito mais violento, ele é muito mais poderoso em idosos e em pessoas com comorbidades. Então, como é que eu identifico isso? Eu identifico isso se eu conheço qual é a minha população. Então, municípios em que há uma estratégia, em que há um programa de saúde da família, em que há uma cobertura de atenção básica, em que o município entende e investe nisso, vai ser, óbvio que não é uma garantia, mas eu vou ter
uma intervenção muito mais sistemática, né? O que a gente já consegue identificar é que quando eu trato o paciente, quando ele ainda é um caso leve, eu tenho muito mais chance de recuperá-lo, né? Só que a lógica que nós temos hoje ainda, infelizmente, é muito hospitalocêntrica. Então, eu estou olhando apenas para leitos de UTI, respiradores, leitos de enfermaria, quando na realidade a ideia é não deixar a pessoa evoluir para um caso mais grave, né? Por exemplo, no Brasil, a porcentagem de óbitos para os pacientes que ficam entubados, ela gira em torno de 66%. Então, se a pessoa agrava e precisa de uma ventilação mecânica, a chance dela se recuperar é muito menor. Então, qual é que é o papel das prefeituras? E isso estava sendo discutido ainda quando o Taishi era o ministro. Não, vocês que eu não tenho eu não tenho televisão em casa, mas quem tem TV em casa já viu alguma propaganda maciça, né? Algo que o governo federal investe nas prevenções mais básicas, naquilo que tem de mais elementar do SUS, que é esse cuidado, que é esse primeiro cuidado, que é saber se a pessoa de fato tem ali, identificar essas comorbidades. Então, esse é o exemplo do que eu estava explicando anteriormente. Se eu não tenho um Ministério da Saúde quanto formulador principal, quanto orientador principal de políticas públicas, que vai direcionando isso até chegar no município, eu vou deixar esses municípios, eu vou deixar esses estados atuando de forma descoordenada, ou seja, uns vão criar respostas mais efetivas e outros não. No fim das contas, quem acaba pagando o preço é a população. Exaú, tem mais uma aqui do Marco Silva. Diga. Ele pergunta, né, até que ponto a ineficácia do isolamento social é culpa, entre aspas, de nossa cultura e até que ponto ela é culpa da desinformação? Para quem quiser responder. Tá. O que eu acho, eu vou dar só um pitaco, e aí vou passar para o Wellington, mas assim, quando você olha São Paulo, por exemplo, né, que está aí com um plano de reabertura gradual do comércio, etc. e tal, do ponto de vista de vigilância sanitária, o que foi que a gente descobriu? A gente nunca investiu efetivamente em vigilância sanitária, em vigilância epidemiológica. Então, é uma limitação. O Estado, né, o aparelho burocrático, ele não alcança fiscalizar tudo, né? Como é que eu vou garantir academia, igreja, escola, feira, universidade, loja de roupa, loja de óculos, etc. e tal? É uma incapacidade técnica, né, de que não é possível chegar até esse ponto de organização. Então, o que foi que os governadores viram? E aí, isso é uma narrativa que a gente precisa, isso é uma disputa de narrativas que a gente precisa entender de como é que cada governador se posiciona. Veja bem, eu estou mantendo o comércio fechado, mas as pessoas não estão em casa. E aí o presidente da República vem e diz que mesmo em casa as pessoas ainda estão morrendo. Então, é uma disputa de quem efetivamente vai pagar a fatura em cima dos casos e dos óbitos. Vejam que essa disputa, ela nem o vírus consegue unir, né? Nem o vírus consegue fazer com que estados e União trabalhem de forma cooperativa. Tem um outro aspecto que eu acho que é muito orientado em função de uma cultura política que nós temos, que é de uma sociedade civil autoritária, né? Eu não quero me alongar muito, mas só dizer que o presidente da República, assim como qualquer outro representante político, ele veio de onde? Ele veio da sociedade civil, né?
os nossos representantes, eles não são alienígenas, eles não vieram de um outro lugar que não fosse aqui, né? Então, o Bolsonaro, esse discurso de ódio, esse discurso de extrema-direita, esse discurso anti-ciência, esse discurso autoritário, ele não nasceu com o Bolsonaro, ele é um veículo, né? Ele é um propagador muito intenso pelo cargo que ele ocupa, mas ele não inventou nada. Ele conseguiu, do ponto de vista político, canalizar todas essas insatisfações, insatisfações religiosas, insatisfações morais, insatisfações partidárias, e ele conseguiu congregar isso tudo dentro de uma coligação de campanha. E foi um projeto político que fez sucesso, né? Ele conseguiu se eleger. Mas qual é que é o problema disso? É que é um saco de gatos em que a única coisa que efetivamente une essas pessoas é um ódio antipetista. Então, governar com todas essas divergências é muito mais difícil. Então, do ponto de vista moral, a gente tem de fato, e cada um de nós aí que tem a sua parcela de a sua parcela de familiares aí terraplanistas ou entusiastas da cloroquina, entende que antes esse debate estava dormente, né? Mas seu tio, sua avó, seu primo, ele não mudou de um lado para o outro. Esse autoritarismo, ele sempre esteve ali. O Brasil é um país que foi colonizado na base não do diálogo, mas da violência, que é o que o Júlio Everson explicou. E esse peso sobre os corpos negros, ele é herança de um processo de colonização muito severo. E essas coisas, simplesmente, elas não vão embora. Elas continuam aí, com um tom mais... aí é que é a diferença da representação, de como é que a gente elege representantes políticos que vão tentar trabalhar para suavizar isso, para construir alternativas, ou vão fomentar, de fato, ainda mais esse apelo autoritário que a nossa sociedade já tem. E, como eu disse para vocês também, eu acredito que está cedo para a gente responder uma série de coisas. Mas, assim, Marcos, eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte: a desinformação, ela pode não necessariamente ser fruto da falta de informação. Nem estou dizendo que você disse isso. Mas, enfim, eu acho que existe muita informação. Porém, informações que estão de lados opostos e, como eu disse, estão relacionadas à moralidade. Tem um programa da CNN chamado O Grande Debate. Não sei se vocês assistem. Eu acho muito interessante esse programa e eles sempre colocam, né, uma pessoa com uma concepção mais de direita com uma pessoa com uma concepção não necessariamente de direita, de esquerda, porém uma perspectiva mais próxima do que a gente entende a partir dos nossos valores como racionalidade, certo? Então, algumas das discussões, por exemplo, se não me engano, é um advogado chamado Augusto, eu não recordo o nome dele, e o famoso Caio Coppola, que é um bacharel em direito que se popularizou nas redes sociais defendendo o Bolsonaro. Então, o programa é exatamente isso, né? Os dois tentando convencer, a partir da sua lógica de argumentos, qual seria a verdade, os dois trabalhando com fontes distintas de informações, ou muitas vezes trabalhando com a mesma fonte, dando visões distintas do que significa aquele fato. Então, não sei se é a desinformação em si ou se é a busca de uma determinada tipo de informação a partir das suas moralidades. Isso é uma coisa que a gente, inclusive, pode pensar. É claro que tem uma parcela da população muito pobre, muito carente, que talvez não esteja tendo acesso a nenhum dos dois tipos de informação. Aí é um outro caso que a gente tem que discutir. Mas a maioria da população, por exemplo, que tem acesso a algum tipo de meio de comunicação, está ligado no que está acontecendo e está sabendo das formas de lidar, não é? E, inclusive, das polêmicas em torno dessas formas de lidar. Sobre se eu não me engano, na tua pergunta, você fala algo, deixa eu ver aqui. Assim, culpa da nossa cultura, como eu disse, repetindo, também é cedo para pensar. Mas, assim, vejam só. Uma coisa que a gente deve levar muito em conta é, em comunidades pequenas, sejam elas rurais ou sejam elas urbanas, não é? E aí pensando que isso tem maior peso, por exemplo, nas cidades do interior, existe algo muito forte, que é a cultura da pessoalidade, da proximidade. Não sei se vocês acompanham, mas tem aqui no humorista Paulo Vieira, ele tem
um programa muito interessante chamado Diário do Coronga, né? Que ele faz uma espécie de sátira de como os pobres lidariam com o vírus no seu dia a dia. Inclusive, ele é tocantinense. Então, nessa brincadeira, uma vez ele falou, uma amiga manda um áudio, né? E ele faz o papel de uma mulher nessa brincadeira. A amiga manda o áudio e pergunta assim: e aí, como é que você está no seu isolamento? E ele brinca: isolamento? Como assim isolamento? Estou numa casa com 8 pessoas. Pobre não se isola, pobre se aglomera dentro de casa. Então, numa perspectiva de que não existe possibilidade, né, de isolamento para muitas pessoas, certo? E a cultura de muitos grupos da sociedade brasileira é baseada na proximidade. Portanto, há uma dificuldade muito grande de trabalhar o distanciamento, certo? Porque isso, de certa forma, diverge com elementos básicos da relação cultural que se estabelece nesses lugares entre essas pessoas. E a própria estrutura de muitas famílias impede que o isolamento, que o isolamento e que o distanciamento seja uma opção, digamos, viável e visível. Como sabemos, a maioria dos trabalhadores pobres, ou muitos deles, estão aí indo para os seus trabalhos e voltando, certo? Aqui em Imperatriz, por exemplo, você tem parte da população pobre trabalhando nos mercados. E essas pessoas nunca puderam fazer isolamento. São essas pessoas que chegam nessas famílias e, a partir do sistema de proximidade, muitas vezes são responsáveis pela transmissão. Isso não é, claro, uma afirmação, não estou baseado em dado nenhum, mas estou baseado em outras pesquisas que falam sobre o comportamento, né, de pessoalidade que existem entre grupos pequenos na sociedade brasileira, que não é algo generalizante, mas que é algo que a gente observa bastante. Então, perguntas que não se respondem agora, mas que a gente pode observar no futuro, que talvez a desinformação ou a presença de informações consideradas distorcidas pode ser responsável em parte, e também o jeito de ser brasileiro, né, enfim, a nossa cultura também pode, de certa forma, impactar. Mas isso é algo que responderemos com exatidão no futuro. Wellington, Isaú, o Bruno, ele fez uma pergunta aqui no finalzinho. Eu não sei se vocês gostariam de fazer mais algumas considerações, a gente está com uns minutinhos. Ainda no sentido da ineficácia do isolamento. Como pensar a viabilidade do isolamento nas favelas e periferias, onde muitas vezes não há nem regularidade no abastecimento de água e esgoto. Aí ele comenta que no Tocantins 70% da população não tem água, esgoto ou tratamento de água. A situação das favelas, por exemplo, quem tem trabalhado com prevenção em favela, mais do que o Estado, é a própria sociedade civil organizada. Como vocês sabem, eu sou do Rio de Janeiro, né? Nascido e criado em favela também, e aí tenho vários amigos que trabalham em ONGs e outras entidades do tipo. Então, eu tenho acompanhado que, mais do que o Estado, quem tem feito isso são pessoas que, de forma voluntária, buscam informar a população, criar formas de dar acesso às pessoas à água, a álcool em gel. Então, tem sido um esforço bastante pesado e, digamos assim, bem amador, no sentido de que o Estado não ampara. Quando a gente fala de genocídio da população negra, a gente também pode falar de um genocídio da população pobre, que muitas vezes é negra também, e um genocídio da população favelada nas diferentes cidades, e da população pobre em geral, quando a gente fala de outras periferias. Então, quando eu estava dizendo que muitas vezes o Estado é presente por uma forma de ação que a gente chama de ausência, esse seria um dos clássicos exemplos. Então, não promover políticas para esses espaços é uma forma de uma política, ou, como estamos dizendo na palavra da moda, uma forma de necropolítica que se estabelece aí. Isso é um ponto extremamente importante se ressaltar. Então, a ideia do Estado não promover campanhas ou promover, digamos assim, uma inclusão maior dessa população é uma política de Estado. Vale lembrar, eu tenho um grupo de reflexão chamado Sociologia da Quarentena. Com algumas pessoas a gente está sentando e conversando, lendo textos que estão sendo publicados. E, assim, uma série de textos tem apontado o seguinte: uma pandemia desse tipo era algo extremamente previsível, certo? Não era algo que estava muito no além, que ninguém esperava, mas era algo previsível. Inclusive, a SARS-1, não chegou a ganhar essa proporção, conseguiu se conter, num determinado espaço do planeta, porém, ela já dava dicas para a gente da possibilidade de uma pandemia a nível mundial. E aí, os autores, por exemplo, como o Zizek, o Chomsky, eles fazem a seguinte crítica: a indústria dos medicamentos, ela preferiu investir
em cosméticos, preferiu investir em Viagra, do que investir, por exemplo, na procura de vacinas. Então, estava escrito aí que em algum momento ia acontecer alguma coisa. Então, assim, quando em políticas públicas não se pensou em saneamento para a população pobre, seja das favelas ou seja das demais periferias, sejam elas rurais ou urbanas pelo Brasil, no fim das contas, isso não era algo tão fora do mapa. É algo de se pensar no sentido de que essa população está posta para morrer, essa população está disponível para um genocídio. E nisso, o vírus acaba auxiliando, certo? Lembra do comentário lá de uma representante do governo federal que dizia que as mortes provocadas pelo Covid-19 elas poderiam ajudar no equilíbrio da balança da Previdência no Brasil. Então, fica claro aí que existe um projeto bastante presente e, de certa forma, bem explícito de genocídio e ele se instala a partir disso. Não é à toa que os dados de morte nesses lugares são muito maiores do que em qualquer outro. Tem uma pergunta do Rafael aqui no chat, eu vou aproveitar para responder, né? Professora Kênia, eu quero seu artigo depois, por favor. O artigo seu e da equipe. Rafael, professores, como as ciências sociais podem reafirmar sua relevância diante dessas crises concomitantes? Isso é uma pergunta muito importante, porque, assim, quem acompanha o Átila Marino, ele é um cara muito ciente de que as ciências como a biologia, a microbiologia, a medicina, elas dão respostas a várias coisas, mas sem as ciências humanas, por exemplo, elas não conseguem dar conta de uma série de questões. Um exemplo, quando eu digo para vocês que a transmissão do vírus no processo inicial não é caracterizada pela proximidade das cidades, mas pela sua importância econômica, isso é um dado que, basicamente, um cientista social vê com mais clareza, por entender como funcionam os fluxos econômicos, certo? Por entender como funciona a relação dessas cidades. Então, esse é um dado muito importante. Quando a gente quer entender proliferação, por exemplo, um futuro, eu quero um cientista social que me ajude a entender por que Araguaína talvez seja o único caso no Brasil onde uma cidade, né, que não é a capital tem muito mais casos do que a capital. Então, a gente precisa entender, a partir da sociologia, da antropologia, o que acontece em Araguaína para o vírus ter se difundido tanto. O prefeito vai dizer que Araguaína testa mais do que Palmas. É uma possibilidade? É. Mas será que realmente a diferença gritante entre números não está revelando outros dados para a gente? Então, de qualquer forma, mesmo que Araguaína empatasse com Palmas, ainda seria um caso a se estudar, certo? Aliás, essa ideia do... Claro que existem provas aí, tipo, o quadro que o Exaú mostrou para a gente realmente mostra que o Maranhão tem testado mais. Mas a ideia de estamos testando mais virou uma fala, tipo assim, igual aquela história do na volta eu compro, quando você está com a criança. Essa história do aqui a gente testa mais, muitas vezes os dados não são apresentados e há uma justificativa para dizer que os dados apresentados no município significam uma eficiência de políticas públicas. Por fim, eu queria dizer o seguinte, quando a gente vai compreender a situação da moralidade, certas prefeituras estão muito emprenhadas desse espírito cloroquina. Não é? É o caso, por exemplo, de Tocantinópolis, falando aqui da nossa cidade, onde a gente tem um campus da UFT. Vocês devem saber, né, isso foi divulgado pelas redes sociais da prefeitura, que você vai lá com os sintomas de Covid e você sai com uma caixinha de cloroquina, certo? Apesar de toda a polêmica que envolve esse remédio e da falta de certeza se ele realmente é um elemento que ajuda na recuperação. Na verdade, segundo muitos cientistas, ele faz com que a pessoa fique com mais risco de vida do que antes. Então, ter essa ideia de buscar a cloroquina, né, é uma postura moral. Primeiramente, talvez seja uma resposta que muitas pessoas estão procurando. E aí, uma coisa muito interessante que eu poderia também falar nesse momento é o seguinte: talvez esse momento revele uma falta de credibilidade da ciência. A universidade, durante muito tempo, se eximiu da responsabilidade de falar para a população. E hoje, quando a universidade quer falar, a população não quer ouvir. Hoje, quando os pesquisadores querem falar, a população não quer ouvir. Porque aprendeu a viver sem a gente, de certa forma, certo? Então, apesar de a gente estar mostrando dados, a gente ter métodos, essas pessoas, muitas vezes, algumas delas, preferem acreditar em pessoas que têm argumentos fantasiosos, certo? Essa semana, na agenda do Bolsonaro, acreditem, o presidente recebeu uma mulher
que disse que cura Covid com alho, certo? Estava na agenda presidencial. Então, é impressionante como esses argumentos, fora do normal, eles ganham uma ênfase em contradição com os argumentos científicos. Mas por que a gente não conseguiu fazer esse diálogo até hoje? Essa pergunta, de certa forma, tem que ficar. Ela tem que se colocar. Então, nessas situações, como em Tocantinópolis, a gente ficava pensando assim, o que a universidade pode fazer, certo? E aí a gente pensa em várias alternativas, mas a grande pergunta é, até que ponto, depois do silêncio que a universidade fez em muitos setores da sociedade, a população quer ouvir a universidade, a população quer ouvir os institutos de pesquisa. Isso é algo que a gente tem que se perguntar também. Enfim, poderíamos, a partir da crença nos dados científicos, a partir da disposição das indústrias farmacêuticas, a partir dos planejamentos de prefeituras e estados, evitar uma série de mortes, mas isso antes pandemia, pré-pandemia. Agora, muitas dessas atitudes, o máximo que a gente pode fazer é tentar remediar. E, mesmo assim, não acredito que haja boa vontade para muitas das remediações, certo? Porque, como eu disse, essa gente está aí disposta para o genocídio e para a necropolítica. Bom, agradeço a todos, né, já que o mediador falou de encerramento, e agradeço a todos aí pela atenção e pela troca de conhecimento. Agradeço também ao colega Esaú aí pela ótima troca que a gente teve. Enfim, professor do nosso curso, licenciado agora para pesquisa de doutorado, mas que é isso, é o UFT também, é o UFT Ciências Sociais. Obrigado. Só tem um comentário que eu deixei passar aqui. Aqui o perfil tá como Remedinha. Ela comenta que quem está na ponta dessa pactuação, né, o pacto federativo, são os municípios, é o município, mas também depende de outros entes federados. E aí, com isso, tem mais uma pergunta, professor Esaú, do Ronaldo da Conceição, está direcionado para ti. Como você percebe a narrativa de se eximir, e aí eu acredito que é de se eximir da responsabilidade do chefe de governo federal em relação às metas não alcançadas pelas medidas tomadas pelos demais governos estaduais e municipais? Então, vamos lá. Ronaldo, obrigado pela pergunta. A política, ela enxerga, e a gente já tem literatura suficiente para demonstrar que a economia, né, bem ou mal, ela é responsabilidade do que a gente chama do incumbente, né, daquele que está respondendo, daquele que está do presidente em exercício. Então, assim, na realidade, existe uma estratégia de tentar dividir um pouco desse peso, né? Quando a gente vê que antes mesmo da pandemia, o PIB ele já era muito desidratado, né? A gente já não tinha ali nenhum indicativo de que a estratégia liberal, né, de que as medidas liberais adotadas pelo Paulo Guedes já teriam dado qualquer sinal de efeito. Então, o governo federal entende que o vírus é uma oportunidade de dizer assim, a arrecadação caiu porque a economia parou, e a economia parou porque os governadores, chancelados pelo STF, ou pelo STF, disseram que as pessoas têm que ficar em casa, estão proibindo as pessoas de irem para a rua. É uma estratégia política para tentar se desvincular, né? Porque, em realidade, uma das variáveis do voto, né, é o retrospecto econômico, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o eleitorado brasileiro, que é um eleitorado, em sua grande maioria, não alinhado ideologicamente, o cara vai para a urna para fazer uma avaliação retrospectiva da economia. E essa avaliação retrospectiva da economia, ela cai, em primeiro lugar, no colo do presidente da República. Então, muito ciente disso,
e muito ciente de como que não só a economia do Brasil, mas de todos os outros países que estão enfrentando esse vírus, ela vai precisar se readequar a uma dinâmica que a gente ainda não sabe direito qual é, ele tenta se antecipar a isso. Essa é uma estratégia para dividir um pouco, né? Para ver se desloca um pouco um governo que já perdeu popularidade, mas que não está muito interessado em recuperar esse eleitor ou esse bolsonarista de ocasião. Quando você percebe as últimas movimentações, o Bolsonaro tem sim focado em fidelizar aquele eleitor mais radical, pensando é uma aposta com fôlego de que ele já se coloca para 2022. Isso é muito difícil, ter que aceitar esse prognóstico. Por quê? Porque nós ainda estamos muito longe de fazer a curva de volta. Eu concordo com o Wellington, acho que o debate a ser feito, ele começa principalmente na sociedade civil, e aí eu acho que espaços como esse são espaços em que a gente se coloca para dialogar, né? Eu acho que esse é a principal, acho que essa é a principal, acho que é o nosso principal desafio, é criar mecanismos para entender como é que essas gerações de estudantes e de cientistas sociais mais novos, elas vão responder, ou elas vão tentar responder às perguntas do século XXI. Acho que aquele modelo que a gente tinha de universidade, como bem o Wellington colocou, apartada, né, de uma universidade que olha muito para a sua própria produção, eu acho que isso não se sustenta. Os desafios que a gente tem, eles são muito maiores, até porque nós temos aí uma bandeira anti-ciência, uma bandeira anti-academia gigantesca, e eu não acredito em outra forma que não seja dialogar da forma mais da forma mais transparente possível, né? Acho que esse conhecimento científico tem até uma frase, né, do Clifford Geertz que dizia que o nosso papel não é tornar as coisas mais simples, né? Não é tornar coisas difíceis coisas simples, mas é tornar coisas difíceis inteligíveis, né? A gente não perde a complexidade quando explica de uma outra forma, ou quando usa um vocabulário que não é tão rebuscado. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, entender qual é o momento da sociedade civil que nós temos, né? Que anseios que essas pessoas carregam dentro de si e construir pontes dentro do regime democrático, que talvez seja a minha grande ilusão de achar que a gente ainda resolve coisas desse país através do processo democrático. Quando a gente desistir, ou quando a gente se desiludir disso, vai restar a força bruta, vai restar barbárie. Isso está perto ou isso está longe? Não vou responder hoje. Então, a gente tem próximas sociais de quinta, dia 28. A professora Rita pediu para avisar. Está sendo organizado pela professora Rita, que vai ser a mediadora da mesa. O tema é Observações Antropológicas sobre Covid-19 no Brasil e na França. E estarão palestrando a professora doutora Denise Machado, que parece que está aqui entre nós. Obrigado pela presença. E a professora doutora Marcilene Silva. Né? Então, outro debate imperdível agora no dia 28. Bem, pessoal, então é isso, né? A gente quer, em nome dos palestrantes e do colegiado, agradecer por mais essa participação e até o próximo encontro, né? Esperamos todos lá, a gente vai estar divulgando nas redes sociais e essa live de hoje a gente vai estar também disponibilizando no canal do YouTube, na Sociais de Quinta. Boa noite e até a próxima.